Oi, gente! Hoje eu tô por aqui para fazer uma série de vídeos para vocês contando a minha experiência na expedição do Caminho da Fé. Então, se vocês têm curiosidade em saber um pouquinho mais sobre isso, quem já fez, quem nunca fez, o que eu passei lá, os perrengues, as vitórias, as superações, vem comigo que eu vou contar tudo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho do meu primeiro dia. Então eu acho que primeiro eu preciso começar falando, né, de como tudo isso aconteceu, da onde que veio essa ideia maluca de fazer uma expedição pelo Caminho da Fé e não andando, mas sim de bike. Então o meu namorado me convidou para fazer com ele essa jornada durante o Caminho da Fé, né, para fazer essa peregrinação de bicicleta. Momento pausa, a Aline só andou de bicicleta na sua infância até tirar as rodinhas e depois nunca mais. Gente, a bicicleta na minha vida, ela foi tipo uma recreação, né? Então aquele dia no domingo, inspirada que você acorda e ia andar no parque e depois nunca mais andava. E eu falei assim, bom, ok, né? Fui convidada, vamos aceitar o convite e ver no que isso vai dar. A gente fez, sei lá, uns 5 pedais antes de ir para o Caminho da Fé, então a gente andou um pouquinho por Poços de Caldas e sempre o meu máximo de pedal antes do Caminho da Fé foi de 20 quilômetros e assim, muito asfalto. Eu acho que um dia antes só eu fiz um trajeto de terra para sentir um pouquinho como era. E bom, Caminho da Fé é uma expedição que vai de Águas da Prata e termina lá em Aparecida do Norte de mais ou menos 300 quilômetros, então imaginem. E eu passei, antes, né, da viagem em si, eu tive tipo um zilhão de desafios, assim, né? Eu me programei para uma coisa, então eu pensei, bom, ok, eu fui convidada em abril, a expedição ia acontecer em maio, aí a gente precisou adiar por conta da pandemia, e aí eu falei assim, nossa, que ótimo, né? Então eu tenho maio, junho e julho, porque aí a expedição, ela foi organizada para acontecer do dia 12 de julho ao dia 18. Então estava eu plena e linda falando, ok, terei muito tempo para treinar, para me alimentar adequadamente, para ajustar o treino que eu faço para a bike, né, para o pedal. E aí pensem o que aconteceu. O universo, como nunca, faz nada fora, né, nada por acaso. Apareceu para mim arrancar os sisos, e não foi um, não foram dois, não foram três, foram os quatro sisos de uma vez só. No meio disso tudo, gente, eu não sei nem como isso aconteceu. Eu sei que de repente eu estava na cadeira do dentista arrancando os 4 sisos. Fiquei quase 20 dias de molho de recuperação. Depois disso, fui lá, tomei a vacina do Covid, tive uma puta de uma reação com a vacina do Covid, fiquei mal, baixou minha imunidade. E aí pergunta se alguém pedalou, pergunta se alguém treinou, pergunta se alguém comeu direito. Pois é, não. Nada disso aconteceu. E eu, dentro de todas as minhas questões pessoais, tendo que trabalhar a minha insegurança, tendo que trabalhar a minha confiança, tendo que trabalhar a minha própria autocobrança, né? E a relação da competição, que sempre foi muito forte na minha vida por conta da educação física e de sempre estar lidando com os esportes, o antes disso foi muito desafiador. Então eu basicamente passei maio, junho e julho tendo que lidar com o fato do Caminho da Fé e depois a cada evento que aparecia na minha vida e que eu falava, putz, 20 dias perdidos sem treino, uma semana perdida sem treino, não me alimentando bem. E sabendo que as pessoas que estariam comigo nessa expedição eram pessoas que já praticavam a bike há muito tempo, né? Tinham ciclistas, né? Desde ciclistas muito experientes, até pessoas que não eram ciclistas, mas já tinham um contato com a bike muito maior que eu. Tudo bem, eis que a gente, né, brasileiro, não desiste nunca nessa vida, então eu passando pelos meus processos, me trabalhando, tudo, chega o dia da viagem, eis que a gente vai para a viagem. Então a gente foi no domingo, dia 11 de julho, a gente chegou em Águas da Prata, e aí a parte que eu queria muito contar para vocês foi muito especial, assim, e eu sou muito atenta aos sinais, né, sempre, com tudo que acontece para mim. À noite a gente foi jantar lá em Águas da Prata, e acabou que eu conheci um quiosque de uma moça que fazia comida vegana, comida indiana, e eu fui jantar lá porque era a única coisa que tinha para eu comer. Fiquei conversando com ela um tempão, ela morou na Índia por muito tempo, né? Me contou a filosofia indiana, ela fica ali, adora receber os peregrinos, eu contei um pouquinho tudo da minha história. Resumo, gente, na hora que eu tava indo embora, ela olhou para mim, perguntou meu nome,
Eu falei, Aline e tal, nossa, que bom, né? E ela falou assim, eu me chamo Jayadá. E eu, que legal, prazer. E no que eu tô indo embora, ela falou assim, peraí, Jayadá significa aquela que dá a vitória. E aí aquilo foi um momento para mim que eu falei assim, uau, caraca, né? Um dia antes de começar a peregrinação, eu encontro essa moça e ela fala isso, e eu olhei para ela e falei assim, então você tá me dando a vitória? Ela falou, sim, estou te dando a vitória. E eu fui assim, super empolgada, fiquei muito feliz, muito emocionada, falei, nossa, é amanhã, vai começar o RU, né? Eis que chega segunda-feira, estamos em Águas da Prata, lá tudo equipada, botando aquele monte de roupa que eu nunca nem usei na minha vida, de coisa de ciclista, e a bermuda, e a camisa, e não sei o que lá, o capacete. E aí a gente começou, né, o caminho de Águas da Prata até Serra dos Limas. Esse dia deu um pouquinho mais de 40 quilômetros, não vou saber ao certo para vocês, depois eu deixo aqui na descrição do vídeo. Mas é assim, gente, você não começa nem no reto para aquecer, você não tem nem tempo de aquecer. A gente já começou subindo o morro, né? E tudo bem, a língua lá no pé, um puta sol, calor, mas vamos. Eu sei que mais ou menos eu já tinha rodado uns 26 quilômetros de pedal. Fisicamente, eu tava bem cansada mesmo, né? Eu sinto que foi assim, tipo um choque mesmo pro meu corpo, né? Imagina, que eu comentei com vocês, o meu pedal mais longo foi de 20 quilômetros em asfalto, que é muito diferente, sem tanta subida, muita reta. De repente, eu coloquei o meu corpo a encontrar uma situação extrema, que ele nunca tinha vivenciado naquele nível, né? Em estrada de terra, muito mais difícil, a minha atenção o tempo inteiro e ajustando na bike, né? Tentando ajustar o pé, o joelho o quadril, ombros e pescoço doendo, enfim. E aí começam os meus desafios, né? Junto com a equipe que a gente estava, então éramos em 5 ciclistas, né? Oficiais desse projeto. E aí, eis que mais ou menos aos 25 quilômetros rodados, o pessoal deu uma pausa, né, para beber uma água, comer alguma coisa. E eu fui convidada a me retirar da pedalada, né? Então, assim, as pessoas, elas estavam muito mais na frente, né? Eles tinham um outro condicionamento, como eu já falei para vocês, eles caminhavam muito mais e eu sempre estava por último, por conta mesmo da minha condição física, né? Da minha não experiência. E aí, a gente já tinha, acho que, ficado em torno, talvez, de umas 3, 4 horas na bike, nesses 26 quilômetros. E aí, vieram, né, falar para mim se eu sentia de subir no carro e terminar aquele dia em cima do carro por conta da minha condição física, que eu não estava conseguindo, que eu estava atrasando muito, né, o pelotão ali, a equipe, que eu estava demorando demais e que eles estavam receosos que a gente chegasse muito tarde, né, na pousada que a gente estava. Enfim, uma situação assim que logo de cara eu tive que lidar com os meus maiores monstros. Então, foi uma sensação de rejeição, né, uma sensação de falta de capacidade, uma sensação de ser inútil, uma sensação de não dar conta, de não ser capaz de fazer nada, uma sensação de atrapalhar, uma sensação do que é que eu tô fazendo aqui e o porquê que eu tenho que passar por tudo isso. E foi assim, no meio de um coletivo que não eram pessoas que eu conhecia, não eram amigos meus, né, além do meu namorado, mas todas aquelas pessoas eram novas. E eu tive, assim, alguns segundos para eu ter que tomar uma decisão, porque não foi conversado comigo em particular, né? Foi me colocaram em exposição no grupo, com todas as pessoas que estavam fazendo parte, escutando aquilo, como se eles, né, meio que fossem decidir por mim, ou como se estivessem me colocando ali numa berlinda, né? Então aquilo para mim foi uma situação muito desafiadora, principalmente por conta das minhas questões pessoais que eu tenho e já estava trabalhando desde o caminho. E eu lembro, gente, que eu tive assim, eu pensei que eu tinha 10 segundos para eu conseguir responder, porque eu me propus, quando eu fui fazer a jornada, a trabalhar o que é hoje o meu serviço para as pessoas. Então, corpo, mente e alma. E aí eu estava atenta a tudo isso o tempo inteiro. E aí eu tinha 10 segundos ver o que meu corpo estava naquele momento. Cansado, mas eu sabia o meu limite, eu conheço o limite do meu corpo. E eu sabia que eu ia aguentar mais. A minha mente, que estava ali confiante, que era o meu primeiro dia e eu queria me testar, né? E a minha alma, que tinha um objetivo muito claro naquilo, né? Só que eu fui colocada em xeque com um fator externo.
Então o fator externo era o coletivo, eram aquelas pessoas, e em 10 segundos eu decidi que eu ia entrar no carro. Não por mim só, mas naquele momento foi muito mais pelo coletivo, né? Então eu pensei, ok, é o primeiro dia, estamos entendendo a dinâmica do que vai acontecer, aquelas pessoas nunca tinham passado por isso, então era para fazer gravação e as pessoas talvez não tinham entendido ainda, e aquilo ali, de uma certa forma, sim, me desestruturou muito, 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 e eu falei, ok, né, naquele momento, aquele sorriso no rosto que escondia, gente, um choro que ficou aqui na minha garganta entalado o dia inteiro. E eu simplesmente falei, tudo bem, né? Eu vou entrar no carro, na minha cabeça eu pensei, isso é pelo bem de todos, então é isso. E eu vou lidar com as minhas questões de algum jeito. E entrei no carro, fiz o final do percurso inteiro ali, sei lá, coisa de mais 15, 18 quilômetros, não sei, que o pessoal pedalou. E eu fiz dentro do carro até o nosso destino do primeiro dia, que foi a Serra dos Limas. E foi um mix, né, de naquele momento a única coisa que eu queria é ter um cantinho sozinho que eu pudesse sentar, gritar, chorar, esbravejar. E não tinha como, né, porque eu tava num carro com mais outras 4 pessoas, a gravação acontecendo, as pessoas ainda pedalando. E a cada vez que me perguntavam uma coisa, eu tinha vontade de chorar e eu precisava engolir meu choro. E assim, quando eu cheguei no lugar, a gente chegou na pousada no final do dia. Eu juro que a primeira coisa que eu me perguntei foi o que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu tô aqui? Qual que é o objetivo de eu estar aqui no meio dessas pessoas? Porque que no primeiro dia me foi colocado em xeque, né? E eis que sempre sopra, né? Quando a gente está disposto a isso, sopra a voz da intuição, dos guias, dos mentores, que aquele dia eu tinha que ter trabalhado resiliência. E o que é ser resiliente, né? É muito fácil, às vezes, a gente lê as teorias, mas na prática, o que é ser resiliente? E ser resiliente é uma pessoa que ela é capaz de lidar com as situações mais adversas possíveis da melhor forma. Então, todas as mudanças, todas as situações de choque, seja um choque físico, seja um choque emocional, seja um choque espiritual, que aquela pessoa é colocada à prova de uma forma inesperada, né, de uma forma surpreendente, ela consegue reagir muito rápido da melhor maneira possível. E foi aí que eu entendi nesse dia, então, o que é ser resiliente, né? O que é ter resiliência perante as situações da vida. Então é resiliente você estar ali naquele momento, e o que eu podia ter feito? Eu podia ter feito uma birra, eu podia ter esperneado, eu podia talvez ter me posicionado de uma forma mais, né, incisiva. Eu podia simplesmente ter ignorado aquele bando de gente que eu não tinha nada a ver e ter continuado a pedalar, mas não, né, numa situação muito difícil, eu acredito que eu consegui ser uma pessoa muito resiliente, que é, as pessoas ali no final, elas ficaram bem com a minha escolha, né, porque aí todo mundo pôde tocar o seu tempo e no seu tempo acelerado, ninguém precisou se preocupar comigo, que naquele primeiro dia era a pessoa com maior dificuldade, né. E eu entendi então, né, quando chegou no final daquele dia, como que a gente entende e como a gente aprende a ser resiliente na vida. E esse para mim foi muito forte, né, porque eu falei, nossa, é o primeiro dia eu ainda tô aqui entendendo, né, o que que é isso, entendendo o que que sou eu, o que que é a bike, o que que é o pedal, o que que são as pessoas, e ter que logo de cara ter que lidar com a resiliência. Mas foi a hora que eu entendi que era esse o meu desafio, que eu não desisti, que eu falei, ok, eu vou dormir, eu não vou embora e amanhã vai ser um novo dia. Amanhã vai ser uma nova oportunidade de eu continuar e de eu continuar esse trajeto e continuar aprendendo e ver o que a vida tem para me oferecer pela frente, né? Então, sim, eu chorei muito, 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 muito. Fiquei com o meu olho inchado, liguei para minha irmã, que é o meu porto seguro também, ela me acolheu muito, pude, né, expressar de todas as formas possíveis, expressar minha raiva, expressar minha decepção, minha frustração, a minha tristeza. E quando eu me acabei de chorar, que já nem tinha mais água no corpo, eu falei, ok, dorme, descansa, amanhã é um novo dia e uma nova oportunidade. Vamos ver então o que esse caminho tem pela frente, né? Porque com algumas pessoas que eu conversei ao longo do percurso sempre me disseram isso: esteja aberta ao que o caminho tem para te oferecer. O caminho é uma coisa muito mágica e eu não entendia, né, direito o que é isso. E foi aí que eu entendi que o caminho, sim, é ele que te traz as situações para que você possa aprender, se você estiver aberto para isso. Então esse foi meu primeiro dia, fiquei na pousada da Dona Natalina, não sei se eu falei para vocês, mas o caminho inteiro ele é estruturado para receber os peregrinos, né? Então uma pousada super acolhedora, uma senhora muito fofinha, fez uma comida caseira deliciosa. Nesse dia eu consegui ficar num quarto tranquila ali, sozinha, para me recompor,
para poder descansar e ver o que o próximo dia ia trazer para mim. Então, foi essa um pouquinho da minha experiência no primeiro dia. Vamos embora que tem muito mais história por aí.